Fala, galerinha! Aula de revisão de Física e Estática dos Sólidos, parte 1. Vem comigo. Na primeira aula a gente falou que um ponto material está em equilíbrio se e somente se a força resultante atuante sobre ele for igual a zero, beleza? For nula. Lembrando, ponto material, aquele ponto que tem a dimensão desprezível em relação ao fenômeno físico observado, e o corpo extenso é aquele corpo que tem a dimensão relevante para o fenômeno físico observado. Ponto material, uma formiguinha numa sala de aula. Corpo extenso, uma van escolar numa sala de aula. Lembrando que se é ponto material ou se é corpo extenso vai depender do referencial. A formiguinha na sala, ponto material. A formiguinha na minha unha, corpo extenso. A van na sala de aula, corpo extenso. A van em relação ao bairro, ponto material. Pega a visão. Ponto material em equilíbrio, força resultante igual a zero. Tá aqui, pessoal, força resultante igual a zero. Avançando. Podemos enxergar também aqui, pessoal, uma interpretação algébrica, que é o quê? Temos um ponto P em equilíbrio, temos a força 1, 2, 3 e 4 atuante nesse ponto. Se ele está em equilíbrio, algebricamente podemos falar que F1 mais F2 mais F3 mais F4 tem que ser igual a zero, beleza? Geometricamente falando, nós podemos ter aquela regrinha do polígono, né? O método das linhas poligonais. Se eu quero descobrir se a figura fecha ou se a figura fica aberta, para descobrir se o ponto está em equilíbrio. Então, vamos usar essa regrinha aqui. Temos aqui, ó, F1 na mesma conformação que ele estava, e agora eu uso a regrinha. Extremidade de F1 na origem de F2, extremidade de F2 na origem de F3, mantendo a conformação e a orientação, e extremidade de F3 na origem de F4. Opa, fechou figura. Se fechou figura, figura fechada, a força resultante é nula. Avançando. Avançando, pessoal, nós temos esse caso. E esse caso aqui diz o seguinte: nós temos um ponto P, três forças atuantes sobre ele. Vamos saber se ele está em equilíbrio se nós usarmos o método das linhas poligonais? Sim ou não? Sim. Vamos lá, usar o método das linhas poligonais aqui. Força 1 aqui, força 1 aqui, beleza? Extremidade da força 1 na origem da força 2, é o que fizemos aqui. Extremidade da força 2 na origem da força 3. Não fechou figura. Não fechou figura, contudo, nós podemos sim calcular essa força resultante. Algebricamente falando, temos que a força resultante é F1 mais F2 mais F3. E podemos traçar aqui a força resultante bem bonitona aqui, ó. Eu até diminuí porque ficou muito exagerada. Esse vetor aqui ficou muito, mas muito exagerado. Vamos traçar aqui a força resultante como sendo esse vetor vermelhinho aqui. Belezinha? Força resultante FR e o módulo dela como sendo F1 mais F2 mais F3. Belezinha? Avançando. Agora, olha essa situação, pessoal. Temos aqui um ponto P, F1 e F2. Ambas as forças atuantes no ponto P, formando um ângulo diferente de 90 graus. Qual que é o BO? A gente vai ter que fazer a decomposição vetorial da F1 e da F2. Fazendo a decomposição vetorial, o que era F1 passa a ser F1y e o que era F1 também vai passar a ser F1x. Belezinha? Então nós temos aqui uma componente vertical e uma componente horizontal. Já a F2, nós teremos aqui a F2y e a F2x. Perceba que agora nós temos quatro vetores. F1y, F1x, F2y, F2x. Como que eu calculo cada um deles? Podemos calcular cada um deles dessa seguinte forma. F1y é o F1 vezes o seno de θ, F1x é o F1 vezes o cosseno de θ, e o F2x é o F2 vezes o cosseno de alfa, e o F2y é menos F2 vezes o seno de alfa. Beleza? Avançando, o que nós temos aqui? Pessoal, nós vamos parar nessa seguinte situação. Fazendo a resultante na vertical, F1y mais F2y, nós teremos a resultante FRY. E fazendo a resultante na horizontal, F1x mais F2x, teremos a resultante na horizontal. Calma que já está acabando, eu sei que está uma coisa louca aqui de vetores, beleza? O que vai acontecer aqui agora? Nós teremos aqui uma componente resultante aqui na vertical e uma componente resultante na horizontal. Por fim, usamos Pitágoras, né, nosso famoso Pitágoras, para calcular essa resultante aqui final. E aí nós fazemos o quê? Força resultante ao quadrado é igual a força resultante em x ao quadrado mais força resultante em y ao quadrado. Tirando a raiz quadrada dos dois lados, nós chegamos exatamente nessa formulinha aqui. Força resultante final é igual a
raiz quadrada de FRX ao quadrado mais FRY ao quadrado. Para resumir a obra, o que nós tínhamos? Tínhamos F1 e F2, ambas na diagonal, formando um ângulo diferente de 90 graus. Tivemos que decompor F1 em F1Y e F1X e decompor F2 em F2Y e F2X. Somamos F1Y com F2Y, somamos F1X com F2X. Chegamos em FRY e FRX. Por fim, usamos Pitágoras e chegamos no tão famigerado vetor resultante aqui, de força resultante na diagonal, e o módulo dele usando Pitágoras. Beleza? O que você tem que ficar ligado? Ponto material em equilíbrio, a força resultante é o quê? Igual a zero, é nula, beleza? Esse exercíciozinho aqui com certeza estará na sua prova. Fica ligado. Como que a gente vai resolver ele? Nós temos que descobrir o valor de F2 e o valor de F3, sabendo que nós temos um ângulo θ, cujo seno é 0,60 e o cosseno é 0,80. Beleza? E ele deu o valor, olha só que interessante, ele deu o valor de F1. O módulo de F1 ele falou para nós que vale 10 newtons. Então, quais informações você tem aqui, pequeno gafanhoto? Fica ligado, você tem essas informações. Seno do ângulo θ, beleza? Cosseno do ângulo θ e o valor de F1. Como que a gente vai resolver isso? Simplesmente decompondo F1, beleza? Temos aqui o F1, fazendo a decomposição dele em F1y e F1x. Fazendo essa decomposição, teremos esse seguinte quadro, né? F1y, calculando, nós teremos que F1y vai ficar F1 vezes o seno do ângulo formado entre F1 e a horizontal, e o F1x vai ser F1 vezes o cosseno do ângulo formado entre F1 e a horizontal. Como que vai ficar isso? O que está para cima é igual ao que está para baixo, porque o ponto está em equilíbrio. Portanto, na vertical, deixa eu só grifar corretamente aqui, na vertical, nós temos que a força resultante tem que ser nula, beleza? Portanto, o vetor para cima tem que ser igual ao vetor para baixo em módulo, beleza? E na horizontal, a mesma coisa. O vetor para cima tem que ser igual ao vetor para baixo, portanto, a resultante na horizontal aqui tem que ser nula, beleza? Só para deixar bem grifadinho para você ficar bem ligado aqui, tá certo? Resumindo o testemunho aqui, galerinha, o que está para cima vai ficar igual ao que está para baixo, o que está para a direita vai ficar igual ao que está para a esquerda. Vamos calcular então o F1x e o F1y. Agora, bora lá. F1y é igual a F3. Então, F3 é igual a F1y, que é igual a F1 vezes o seno de θ. O exercício nos informou que F1 valia 10 e o seno de θ 0,60. 10 vezes 0,60, exatamente 6 newtons. O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos marcar aqui F1y vale 6 newtons, beleza? Portanto, F3 também vale 6 newtons em módulo. E vamos calcular agora quanto que vale aqui o nosso F1x. F1x é igual a F2 e F2 é igual a F1 vezes cosseno de θ. Quanto que vale F1? Vale 10. Quanto que vale o cosseno de θ? 0,80. 10 vezes 0,80 dá 8, exatamente. O que a gente vai fazer aqui? Vamos marcar agora que para a direita nós temos 8 newtons. 8 newtons. Também para a esquerda teremos 8 newtons. Fica ligado, porque esse exercício estará na sua prova, beleza? Não marca bobeira, o que está para cima é 6 newtons, o que está para baixo 6 newtons, o que está para a direita 8 newtons, o que está para a esquerda 8 newtons. Treine esse tipo de exercício, vai estar na sua prova e bora gabaritar!